Muito bom dia nessa segunda-feira, dia 17 de janeiro. Seja muito bem-vindo nessa live espiritual. Bom dia, bom dia. Estou me organizando aqui. Bom dia, Eduardo. Uma excelente semana. Bom dia, Jussi. Bom dia. Oh, meu Deus. Vocês acreditam que meu celular estava aqui querendo dar piti uma hora dessa, logo pela manhã? Pensa um negócio desse. Eu falei, Jesus, pelo amor de Deus, eu orando aqui, Senhor. Não é? Meu celular resolveu atualizar e não estava querendo entrar no ar logo pela manhã. Mas Deus é bom. Eu aqui orando, gente, estou aqui com olha aqui, com o meu crucifixo, com o meu rosário, com o meu terço, pedindo, Senhor, que dê certo na hora certa, por misericórdia. E foi na hora. Deus é bom o tempo todo, não é? Pedir e recebereis. Então vamos lá para nossa live de segunda-feira, para nós começarmos essa semana maravilhosa, não é? Começar essa semana cheios e repletos do Espírito Santo de Deus, abençoados, iluminados, para que nós possamos ser canal de graça por onde nós formos também. Vamos lá? Gente, nós vamos falar sobre o que hoje? Olha só, peguei uma história muito legal aqui. Não temer as más notícias, Hoje eu vou falar para vocês sobre a corrida dos sapos. Olha só, eu até fui, esses dias eu estive lá em Regente Feijó, falando sobre, fazendo uma palestra, e eu mencionei isso aqui. Quando eu pego o livro para abrir, olha aqui, para falar, tá o quê? A corrida dos sapos, vamos lá? Não temer as más notícias. Gente, nosso coração, nós humanos, nós temos uma tendência, tá? Não estou dizendo que é isso. Bom dia, Jennifer. Nós temos uma tendência a dar ouvidos para más notícias. Por quê? Porque é muito mais fácil acreditar naquilo que é ruim do que não é bom, não é? É muito mais fácil. Por quê? Porque o mundo está cheio de notícias ruins. Nós ligamos um jornal, nós ligamos uma TV, nós lemos um jornal, é só notícia ruim. Então nós já temos essa tendência de acreditar em coisas negativas. Então hoje o que a palavra de Deus vem falar para nós? Não temer as más notícias. Olha só. E aqui Deus, o autor está falando justamente daquela filha de Jairo. Lembra da filha de Jairo no evangelho, onde ele chama Jesus para ir lá curar a filha, né? Ele manda as pessoas, manda lá, busca Jesus para ele vir curar minha filha que está doente. E os servos de Jairo vão buscar Jesus, só que no caminho, aquela mulher que estava com aquele fluxo sanguíneo muito grande, ele para Jesus, toca no manto dele e ele é obrigado a parar para ver quem tocou, porque ele fala, quem me tocou? E aquela mulher que tinha um fluxo sanguíneo há muito tempo é curada. Então isso momentaneamente impede Jesus de chegar na casa de Jairo. Quando Jesus está a caminho da casa de Jairo, chega a notícia de que a filha de Jairo já tinha morrido. A filha de Jairo já tinha falecido. E aí algumas pessoas falam assim, Senhor, não adianta ir mais lá. Ela já morreu. E aí esse chefe da sinagoga, com o coração apertado, ele não sabia se acreditava nos servos, que falou que a filha já tinha morrido, ou se acreditava em Jesus, que dizia que ela não estava morta. Então olha só, imagina a cena de duas pessoas, de Jairo, e aguardando a chegada de Jesus para curar a sua filha, mas chega a notícia de que a sua filha já está morta. Mas ele está ali com o dono da vida, e do outro lado tem pessoas falando, ela já morreu, não adianta mais Jesus vir, não adianta mais Jesus chegar. Em quem nós acreditaríamos? Gente, bom dia, Paulo, bom dia, Silvia, bom dia. Opa, sou amada, filhos de Deus, né? Somos amados, bendito seja Deus, Paulo, pela sua vida. Então, olha só, imagina o coração de Jairo quando chega a notícia de que a filha dele já tinha falecido. Mas Jesus estava assegurando, ela não está morta, ela simplesmente dorme. Agora, vocês imaginam a notícia? Em quem nós acreditaríamos?
de verdade, será que nós acreditaríamos em Jesus ou nos servos, né, nas pessoas que estavam dizendo, sua filha já está morta? Então, para que eu estou dizendo isso? Os jornais, os noticiários estão cheios de notícias ruins. Todos os dias os noticiários, todos os dias nós vemos notícias, principalmente agora nessa pandemia. Quanta notícia ruim, quanta coisa que tem de repente nos abalado. Mas nós temos um Deus que é poderoso. Nós temos um Deus que é o dono da vida e da morte. Então, quantas vezes chegou já um decreto de morte na sua vida? Quantas vezes chegou um decreto de morte na minha vida? E a morte, gente, não é só a morte física. É às vezes uma doença, é às vezes uma situação impossível, inusitada, que nós falamos, meu Deus, isso não tem como melhorar, isso não tem, mas não tem para os nossos olhos humanos, não tem humanamente falando, mas nós somos o quê? Nós somos filhos do Deus Altíssimo, de um Deus de milagres, de um Deus de promessas, de um Deus cumpridor. Gente, vocês têm noção que o nosso Deus, ele morreu, mas ele ressuscitou. Então, quantas coisas na sua vida pode estar morta aos olhos humanos? Quantas coisas, pare e pensa agora, quantas coisas na sua vida humanamente é impossível? É aquela dívida? É aquela doença? É aquela situação em que você fala, meu Deus, não tem como resolver isso. É nessa hora que nós temos que entregar para o nosso Deus. Porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. E talvez nós estejamos dando ouvidos para quem está falando, dando uma má notícia. Nós talvez estejamos aqui como se chefe da sinagoga, como Jairo, né? O coração apertado. Onde as pessoas dão más notícias. Mas nós temos do outro lado quem? Jesus. É como se nós estivéssemos aqui na balança. De um lado tem um monte de má notícia, de um lado tem coisas, tudo aponta para que não vai dar certo. Mas do outro lado quem que está, gente? Do outro lado quem que está? Quem que está do outro lado da balança? E que é o fiel da balança, que é o Deus do impossível? Quem está? Então se nós olharmos, gente, tem muita gente nos desanimando todos os dias. Ou talvez você seja até essa pessoa que está desanimando outras. Mas nós cristãos, nós que temos fé, é normal nos deixar abalar. É normal, tá? Mas nós que somos cristãos, que acreditamos, que cremos num Deus do impossível, nós sempre temos que manter viva a nossa esperança, a nossa chama da esperança. Por quê? Porque Ele é o Deus que vai agir no sobrenatural. Ele é o Deus que vai agir fora da caixa. Dentro da caixa nós agimos, fora da caixa quem age é Deus. Nós agimos no natural, Deus vai agir no sobrenatural. Nós vamos agir no possível, Deus vai agir no impossível. É isso, é isso. Então nós podemos sim ficar às vezes apreensivos, porque claro, somos humanos. Mas como Jairo ficou ali, meu Deus, acredito em quem, não é? Acredito em quem? Mas a fé daquele homem fez com que Jesus fosse lá e falasse, tocasse a filha e falasse, aqui ó, tua filha está só dormindo. Por quê? Porque ele ficou sim entre as pessoas que diziam, tua filha já está morta, não adianta mais. Mas ele confiou que Deus era capaz de fazer e por isso Deus fez. Como aquela mulher que tocou no manto, não é? No manto de Jesus e falou, se eu tocar só no manto dele, se eu só tocar, ele não precisa nem me tocar. Se eu tocar na borda do manto de Jesus, ele é capaz de me curar. Então será que nós estamos esperando que Deus desça numa nuvem, eu sempre falo isso, numa nuvem, numa carruagem de fogo e venha fazer todo um estardalhaço? Ou nós acreditamos que se nós tocarmos só na orla, na borda do manto de Jesus, já é o suficiente para ele curar, porque dele emana um poder insuperável, dele emana um poder forte demais, sobrenatural, muito além da conta. Sabe aquela dívida que você está esperando pagar? É Deus que vai pagar para você. Ele vai agir. Sabe aquela doença que você está esperando um milagre? Se for da vontade de Deus, vai ser curada.
Claro que nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Nós precisamos nos submeter à vontade dele. Nós não queremos que faça só a nossa vontade. Nós desejamos, mas nós apresentamos a nossa vontade para Deus, dizendo: Senhor, olha, aqui está a minha vontade, a qual eu submeto a sua. E se for da sua vontade, eu sei que o milagre vai acontecer. E aí, prosseguindo aqui, nessa leitura, deixa eu colocar aqui para vocês. Olha só aqui. Vou ler para vocês um trechinho. Então, eu falei da filha de Jairo, não é? Olha aqui. Nos jornais e noticiários estão cheios de manchetes violentas e alarmantes que assustam e tiram a paz. Somos perseguidos de muitas formas por acontecimentos inquietantes, de terrorismo, de pandemia, de injustiça, de roubos. Infelizmente, nós também nos transformamos em profetas de desventuras que propagam notícias negativas, de acidentes, de doenças, de corrupção. Então nós temos que tomar muito cuidado para que nós não sejamos esses profetas do mal, que vivem proclamando, propagando essas palavras negativas. Porque, gente, se nós formos boca do mal, nós estamos propagando, nós somos profetas negativos, nós somos profetas do mal. Então, quando nós... Mas eu sei, a pandemia está por aí, ok, eu sei que tem pandemia. Mas o que nós temos como profetas do bem proclamar? Nós temos que proclamar: o sangue de Jesus tem poder para curar qualquer coisa. O sangue de Jesus lava. Gente, eu tenho uma oração aqui do sangue de Jesus. Essa oraçãozinha está até velhinha, ó. Essa oração aqui é consagração ao preciosíssimo sangue de Jesus. Eu vou tirar uma foto, tá? E vou postar nos meus stories hoje, para quem quiser ler. Eu recebi essa oração na livraria Nossa Senhora do Equilíbrio, lá em Curitiba. Eu fui lá num padre exorcista e a moça que trabalha na livraria, ela usou essa oração para a época da H1N1. E quantas pessoas receberam cura? E eu tenho 3 pessoas que ficaram curadas, inclusive uma de acidente, um acidente gravíssimo na UTI, uma de câncer, por conta dessa oração. Porque no dia que eu recebi essa oração, eu senti de passar por uma pessoa que estava acidentada, uma pessoa ali de Terra Boa. O filho da Silvana, a Silvia está aqui, ela é de Terra Boa, o filho da Silvana que trabalha na padaria, e o menino estava na UTI, desenganado. E ele foi curado pelo poder do sangue de Jesus. Então nós temos que ser profetas de bênçãos. Eu me lembro que a pessoa falou assim: ele não tem mais jeito. Eu falei: tem. Ah, tem. E eu tinha recebido essa oração. Lá em Curitiba. Eu tirei várias cópias dela. E eu senti naquele momento, quando o meu irmão deu a notícia de que o filho da Silvana estava na UTI, eu falei: pede para a Silvana rezar essa oração, que eu vou rezar junto com ela todos os dias. A Silvana reza de lá, eu rezo de cá. E esse menino vai ser curado em nome de Jesus, porque não há nada mais poderoso do que o sangue de Jesus. E aí eu coloquei essa oração, passei para ela, tirei várias cópias, eu tô com essa única cópia agora, porque eu doei todas as cópias, fora que eu passei foto, né? Tirei print, fui mandando pro pessoal, e eu faço essa oração todos os dias. De vez em quando eu dou uma parada, de vez em quando eu volto. Eu tô fazendo agora para a pandemia. Eu tô fazendo agora para que o sangue de Jesus cubra cada pessoa na humanidade. Então, gente, essa oração do sangue de Jesus, não há nada mais poderoso do que o sangue de Jesus. E uma gota do sangue de Jesus, ela é capaz de curar todas as doenças. E como a filha de Jairo, que já havia dado como morta, Jesus é capaz de restaurar o que está morto na sua vida. Jesus é capaz de restaurar o que está doente na sua vida. Jesus é capaz, uma gota do sangue de Jesus é capaz de curar, de reavivar tudo que está ferido, que está morto na sua vida. Mas você tem que acreditar. Você precisa acreditar. A Silvia está pedindo, manda um print. Vou mandar, tá? Vou mandar. Ela tem 2 lados, tá até com o nome da Regina, que é a Regina que me passou. E ela falou: nisso eu tenho milagres. Eu tenho concretizado milagres por conta, na época da H1N1. Então eu tenho essa oração de muito tempo. Então, gente, o sangue de Jesus, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, quem está entrando agora, bom dia, receba, mulher abençoada. Gente, o sangue de Jesus é precioso, ele verteu na cruz por nós, esse sangue, ele é capaz de entrar em cada célula do nosso corpo e nos curar e nos livrar, se for da vontade de Deus.
Nós temos que nos submeter à vontade de Deus. E nós temos, como essa mulher que estava com fluxo de sangue. Se você olhar ali a palavra de Deus, essa mulher que estava com fluxo sanguíneo, ela foi curada. Ela foi curada. Porque ela tocou na borda do manto de Jesus. Vocês imaginam o que é pedir uma gota do sangue de Jesus? Sobre nós, entrando nas nossas células, restaurando nossas emoções, restaurando nossos sentimentos, restaurando nossos pensamentos. Gente, uma gota do sangue de Jesus é capaz de libertar de qualquer atrofia, de qualquer doença. Ele é capaz de ressuscitar. Então, voltando aqui, no início, quem não pegou do início, ouça depois, assista essa live, propague. Gente, manda um aviãozinho, manda esse aviãozinho para quantas pessoas forem possível. Para quê? Para que nós possamos fazer com que mais pessoas venham. Venham para a nossa live, para que mais pessoas venham para a nossa live, para que mais pessoas assistam e propaguem a palavra de Deus, para que nós possamos ser profetas de bênçãos. Olha aqui, também nós nos transformamos muitas vezes em profetas de desventuras, que propagam notícias negativas, de acidente, de desgraça. Mas nós precisamos o quê? Pedir uma gota do sangue de Jesus e selar nossos lábios, para que nós possamos ser propagadores de bênçãos. Por outro lado, temos as palavras e promessas de Jesus que assegura: não tenhas medo, somente crê. Isso está lá em Marcos, capítulo 5, versículos 36. Nós, e somente nós, olha só, presta atenção, pega essa ficha. Nós, e somente nós, decidimos a quem escutar e em quem crer. Nós, e somente nós, decidimos em quem acreditar, em quem crer. Nós decidimos a quem escutar, para não cair no pessimismo e na desconfiança, que desanima e tira as forças. O salmista convida a não acolher as más notícias, não tenha medo de má notícia. Seu coração é firme, confia no Senhor, tá? No Salmo 112, versículo 7. Gente, nós temos esse poder de decidir a quem nós escutamos. Nós temos esse poder de decisão. A quem eu estou dando ouvidos? A pessoa que está propagando palavras de bênçãos ou de palavras de maldição? Nosso mundo vai acabar. O mundo vai acabar. Está todo mundo morrendo de Covid. Se nós entrarmos nessa onda, nós vamos morrer junto. Por quê? Porque nós temos esse poder de bloquear os nossos ouvidos para aquilo que é negativo, mas nós também temos o poder de propagar a palavra de Deus. O que você tem propagado? Graça ou desgraça? A quem você tem dado ouvido? E aí agora aqui eu vou contar para vocês a historinha do sapinho surdo, né? Vamos lá então. Existia uma reunião no final do ano de todos os sapos, né? Havia lá sapos e rãs que faziam uma competição para ver quem subia, quem saía do buraco, né? Era como se fosse um vale, assim. E ali existia uma competição muito grande entre todos os sapos e rãs. Então vamos lá. E todos os sapos, desde os mais novos aos mais velhos, eles queriam participar. Mas também tinha aquela galera que não queria participar e ficava só em volta, dando pitaco, né? Já viu isso? Já viu? Tem gente que não quer competir, que não quer ajudar, que não quer fazer nada, só fica em volta dando pitaco? Tem gente assim na sua vida? Porque na minha tem. Tem gente que só quer dar pitaco. Então vamos lá? Vou colocar aqui, deixa eu só fechar um pouquinho a janela para não fazer barulho. Então qual que era o objetivo dessa corrida de sapo? Era chegar no topo, na borda, né? Era no topo, na borda, era chegar. Então aí no entardecer começou uma briga lá com os saltos, né, entre os sapos, para ver quem que ia chegar lá no topo. Então tá, de repente ficou uma multidão de curiosos e não acreditava que nenhum deles pudesse chegar lá no topo. E aí começaram os sapos a saltar e a poder alcançar essa borda desse buraco, para chegar no topo, sair dali daquele vale. E aí tinha sapo de todo tamanho, grande, pequeno, velho, novo. E essa multidão que estava no entorno começou ao quê? A desafiar, a falar que era impossível. Não vão conseguir, que pena, é muito alto, não vão conseguir, não são capazes. Eram essas palavras que todos eles falavam. E aí os sapos mais velhos, eles começaram a desanimar. Ah, é mesmo, vai ser difícil, não vai chegar, nós somos velhos demais, não vai dar certo.
E a multidão continuou desanimando, a multidão continuou lá. Ixi, não vai dar tempo, você vai ver, vocês não vão conseguir em tempo. E começou essa briga. E diante desses permanentes e crescentes comentários negativos, os sapos foram desanimando. E aí tinha um sapinho, que ele era o menorzinho de todos. E ele ia. E todo mundo, larga a mão, todo mundo já desistiu, desiste também, você não vai conseguir. Os maiores, os melhores não conseguiram, você não consegue também. E esse sapinho continuava. Apesar de toda essa negatividade, todos esses outros sapos gritando que não ia dar certo. Todas as palavras de desânimo, todas as palavras negativas, e esse sapinho continuava, permanecia, até que ele conseguiu. Ele chegou lá no topo, ele chegou lá no alto, ele conseguiu sair desse vale. E quando ele chegou lá, todo mundo começou, né, a gritar. E ele foi entrevistado. E afinal de contas, ele era o quê? Ele era o ganhador. E quando chegaram para entrevistá-lo, eles faziam pergunta, como que você conseguiu? Como que deu certo? Por que só você conseguiu? Tinha gente muito melhor, né? Tinha sapo muito melhor do que você. E eles não conseguiram, por que você conseguiu? Ele tirou uma plaquinha e estava escrito assim: eu sou surdo. Ele era surdo-mudo. Ele não falava e ele não ouvia. E por ele não ouvir essas palavras de desânimo, de que ele não ia conseguir, de que não era possível, ele conseguiu. Ele foi lá e fez o que tinha que ser feito. Por quê? Porque ele não deu ouvidos àqueles sapos que ficaram no entorno agorando, falando palavras de maldição, falando palavras negativas que o desanimavam. E agora eu trago para vocês essa reflexão. O quanto você tem dado ouvidos para pessoas que estão falando que você não vai conseguir. Esse sapinho era o improvável? Ele era o improvável. Ele era o mais fraquinho, o mais mirradinho, o menos forte. Mas ele conseguiu. E na Bíblia nós trazemos quantas pessoas que eram os menos favorecidos e que conseguiram. Os apóstolos de Jesus eram os improváveis, eram os piores. Davi era o menos provável para lutar contra Golias. E ele venceu. Gente, você pode ser o improvável, mas o quanto você tem dado ouvido às pessoas que estão falando que você não vai conseguir. E vou muito além. Será que você é essa pessoa que está falando que os outros não vão conseguir? Será que você é a pessoa que impulsiona o outro a ser melhor, ou você é a pessoa que fica agorando o outro a ser melhor? E que fica impedindo, e que fica falando que não vai dar certo. Gente, cuidado com o que nós ouvimos e cuidado com o que nós falamos. Então, a surdez diante da postura de derrota é uma vacina para não nos contaminarmos com tristeza ou desânimo. Porque se nós entrarmos nessa onda de que não vai dar certo, de que a pandemia está aí, de que as coisas não conseguem, de que é difícil, vai ser difícil. Nós não vamos conseguir. Agora, não confie naquelas pessoas que falam que não vai dar certo. Confie no seu Deus do sobrenatural, no seu Deus do impossível, no Deus que pode tudo. Olha que coisa louca. Nós somos talvez os improváveis. Talvez você seja o improvável. E você pode realizar o que quiser em Deus, com Deus e por Deus. E aquela doença que talvez você está esperando ser curada, vai ser curada pelo sangue de Jesus, sim, se essa for a vontade dele. Aquela dívida que você não está pagando, vai ser paga sim, se você acreditar num Deus que pode te auxiliar. Por quê? Porque você vai ficar de braços cruzados? Não, mas ele vai te dar ideias, ele vai vai te dar sabedoria, ele vai abrir as portas, e aquilo vai acontecer da maneira mais improvável. Mas cuidado com o que você está escutando das outras pessoas. Cuidado para você não estar ouvindo coisas que você não deveria. Você tem que dar ouvidos àquele e prestar atenção naquele que pode tudo. O Eduardo está dizendo, e quando somos a própria pessoa que pensa negativo? E aí justamente, Eduardo, boa pergunta. Você tem o poder de mudar os seus pensamentos. Você tem o poder, Eduardo. Você é o profeta da sua vida. Nós trabalhamos isso no coaching. É isso que eu trabalho no coaching.
eu profetizo na minha vida. Então você, Eduardo, a partir de agora, se você está pensando negativo, você vai falar o quê? Positivamente. Então, por exemplo, vamos dizer aqui, vamos pegar uma história, o exemplo do sapinho surdo aqui. As pessoas dizendo que são negativas, e isso vai entrando, tá? Vou colocar um pouco do coaching aqui. Como que nós criamos as nossas crenças? Através do que nós vimos, ouvimos e sentimos, ok? Quando eu não consigo mudar o meu sentimento, eu mudo o meu pensamento. Mas quando eu não consigo mudar o meu pensamento, eu mudo o meu comportamento. Qual que é o teu comportamento? Então, por exemplo, você está pensando negativo. Você vai ter uma postura positiva, porque quando eu penso negativo, vamos lá. Eu estou pensando negativo, eu já estou trazendo o meu comportamento, o meu físico. Ele já vem de ombro arqueado, tá? Então, uma pessoa que pensa positivo, ela anda de cabeça baixa? Ela anda de ombro arriado? Não. Pessoa que ela é feliz, que ela pensa positivo, que ela sabe que vai dar certo, é ombro ereto, cabeça ereta, olhar sempre acima do horizonte. Então, quando eu mudo o meu comportamento, eu mudo o meu pensamento e eu mudo o meu sentimento. Então, olha só, uma roda, tá? Isso aqui tá no livro do Paulo, Poder da Ação. Existe um estudo da Amy Cuddy, que ela diz isso: quando eu não consigo mudar o meu pensamento, eu mudo o meu comportamento. Então, a pessoa não consegue ter postura a pessoa não consegue pensar negativo se ela tiver uma postura positiva. E existe até ali no livro do Poder da Ação, é esse livro que está aqui logo à minha esquerda, a postura de vencedores, as posturas de reis. Ou seja, eu mudo a minha postura, eu mudo a minha comunicação verbal e não verbal. Então eu vou mudar o quê? Eu vou falar palavras de bênçãos. Se os seus pensamentos estão negativos, você vai profetizar coisas positivas e você vai trazer a postura de uma pessoa vencedora. Ok? Por que isso? Porque aí eu mudo o drive do meu pensamento. Porque a minha mente não entende que eu estou negativo com uma postura positiva. Compreende? Se você olhar, vamos pegar, alguém já assistiu o filme 300? Qual que era a postura daqueles espartanos de vencedores? Aqueles caras, você olhava, eles não estavam com o olhar baixo. Eles já entravam na guerra vencendo. Eles estavam o quê? Postura, né? Ombro reto, peito para fora, cabeça reta. Eles entravam vencedor. Agora, se você entrar numa guerra aqui, ó, arqueado, você já perdeu. Antes mesmo de entrar na guerra. Porque é uma comunicação. Então, a comunicação verbal e não verbal. Então, o que você vai profetizar? Algo positivo. Tá? Então, digamos, vamos pegar a situação da dívida. Ah, mas essa dívida é impagável. Um pensamento negativo e eu estou profetizando algo negativo. Agora eu falo, eu vou pagar essa dívida o quanto antes, em nome de Jesus. E eu vou trabalhar para que isso aconteça. E eu vou, claro, fazer cálculos para isso, eu vou me organizar para que isso aconteça, porque também eu tenho que ter esse comportamento de quem vai pagar essa dívida, mas eu vou já profetizar. E eu vou determinar um tempo para eu pagar. E eu vou fazer cálculos, eu vou me organizar para que isso aconteça. Então não é só a profecia, é a ação também, mas é um conjunto, entende? Então eu vou agir positivamente, eu vou proclamar positivamente, vou ter essa mentalidade que vai ser mudada. Então esse pensamento ele não vai subsistir se você mudar a tua postura e a tua comunicação. Ficou claro, Eduardo? Tá bem? Então, amigo, já vou dizer uma coisa. Você tá com esses pensamentos negativos porque algum dia, você ouviu muito isso. Nós somos o resultado daquelas nossas crenças que estão lá ligadas desde a infância, do 0 aos 12 anos, e muito mais fortemente do 0 aos 7. Então nós precisamos fazer o quê? Um processo de mudança. Nós fomos programados negativamente ou positivamente. Então começa hoje, tá bem? Postura de vencedor. Se você quiser comprar o livro Poder da Ação, tem tudo isso explicadinho, bem tranquilo. Mas nós precisamos mudar esse drive. E claro, tem momento que nós vamos estar tristes, gente. A emoção nossa, ela vai variar. De felicidade, de tristeza. Mas o que nós não podemos é entrar nessa onda. E aí nós entramos o quê? Num declínio.
Então, teve um pensamento negativo, o que esse pensamento tá me incomodando? O que é isso? E aí você faz uma análise. Opa, mas agora eu não quero mais isso para mim. Não faz sentido para mim. Então, eu vou mudar a minha comunicação, vou mudar a minha postura e o meu pensamento muda. Porque vou repetir, o meu pensamento muda o meu sentimento, que muda o meu comportamento. Mas o meu comportamento muda o meu pensamento, que muda o meu sentimento. Ok? Fica bem tranquilo assim? Gente, nós vamos ter uma palestra amanhã na Febracis, tá? Às 19 horas, gratuitamente. Às 19 horas ministrarei uma palestra falando sobre a parte financeira, tá bem? Amanhã nós falaremos um pouco sobre finanças e as emoções. O que essas emoções têm a ver com o dinheiro que você tem ou não tem, tá bem? E vamos falar desse drive aí um pouco. Então, seja surdo ao negativismo das pessoas, seja surdo ao pessimismo. Olha só, se você escuta ou dá crédito àqueles que fazem você temer com notícias, né, alarmantes, com notícias negativas, você vai viver no medo e na inquietude. E que você seja essa pessoa que propaga coisas boas. Nós somos receptores, tanto de boas notícias como de notícias ruins, certo? Porém, nós temos a capacidade de filtrar isso. Nós não somos seres irracionais. Nós temos a capacidade de filtrar isso. Nós temos a capacidade de falar, não, isso não me serve. Eu deixo entrar na minha vida o que eu quero. E, trazendo para a parte espiritual, nós temos um Deus que já realizou milagres e prodígios. O impossível. Gente, se nós tivéssemos um Deus que só realizasse o possível, ele não seria Deus. Nós temos um Deus que realiza o impossível, sim. O sobrenatural, sim. O fora da caixa, sim. Porque se fosse um Deus que realiza só o que é humanamente possível, ele não seria Deus, seria alguém como nós. Tá certo ou não tá? Então, de qualquer maneira, gente, a voz mais perigosa, Eduardo, e aí, trazendo isso, de qualquer forma, a voz mais perigosa não é a que vem de fora, é a que vem de dentro de nós. Gente, a voz mais perigosa, que derrota, que desanima, que tira a paz, é a voz que vem dentro de nós. Por isso que nós precisamos trabalhar quem nós somos, para que nós tenhamos essa voz forte, para que quando vier uma voz de fora, nós possamos combater essa voz. E aí, nós trabalhamos o quê? A nossa identidade. Quando eu sei quem eu sou, eu não deixo nada me desanimar. Porque eu sei quem eu sou. E eu sou filha amada de Deus. E se o meu Pai é poderoso, esse poder está em mim, pelo poder que me foi dado por Ele. Olha só, gente. Então, a voz mais perigosa, vou repetir para vocês, não é a que vem de fora, é a que vem de dentro de nós. Por que tem muitas pessoas que se deixam abater? Porque elas já estão abatidas. Por que tem muitas pessoas que diante... Vamos pegar a situação agora do Covid, essa nova onda que está acontecendo. Por que tem pessoa que já entra derrotado? Porque ela já está derrotada. Então essa voz que está dentro de você precisa ser calada. Essa voz que está dentro de você de negatividade precisa ser combatida todos os dias. Porque senão as vozes do mundo vão entrar em você e aí vai ser uma derrota só. Então cuidado com a voz que vem de fora, mas cuidado com a voz interna. O que a tua voz está dizendo? E aí que precisa trabalhar a nossa crença de identidade, crença, ou seja, quem eu acredito que eu sou. Porque se a pessoa é forte o suficiente, se a pessoa sabe quem ela é, nada externo vai derrotar. Nada, 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 nada mesmo. Mas a pessoa que ela já está abatida, se vem alguém e fala algo negativo, ela é derrotada. E é isso que o inimigo quer. O inimigo, ele quer que você já se sinta derrotado, porque fica mais fácil de combater. A Júcia está dizendo, se conhecer é ter inteligência emocional. Isso, porque o que é inteligência emocional? É justamente isso, Júcia. Vou pegar teu gancho aqui. O que é inteligência emocional? Eu me conhecer profundamente e tirar o melhor de mim, da minha relação comigo. E eu me conhecer e tirar o melhor e conhecer outras pessoas e tirar o melhor desse relacionamento. Então, a inteligência emocional é a minha conexão comigo e a minha conexão com o outro, tirando o melhor dessas conexões. Mas para eu tirar o melhor de mim, eu tenho que me conhecer, certo?
Porque eu não sei quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei quais são as minhas capacidades, se eu não sei eliminar os impedimentos que estão na minha vida, eu não consigo ter um relacionamento bom nem comigo, quanto mais com o outro. Então, inteligência emocional é eu me conhecer e tirar o melhor de mim e também o melhor da minha relação com o outro. Nós falamos de inteligência emocional pessoal e social. Então, nós precisamos trabalhar nossa inteligência emocional, gente, por isso que eu sou apaixonada pelo coaching. Por quê? Porque é isso, é bíblico. Gente, o que é o coaching? O coaching que nós trabalhamos, o coaching integral sistêmico, é tudo, toda a vivência da Bíblia. Toda a vivência da Bíblia nós trabalhamos no coaching integral sistêmico. Toda essa abundância, essa vida nova, essa positividade que não vem de fora, vem de dentro. Não é uma motivação que vem de fora, é uma automotivação. Porque aí se eu estou motivada internamente, se eu sei quem eu sou, se eu estou com as emoções equilibradas, toda a parte de fora, positivo ou negativo, não vai me atingir. Porque eu estou bem. A Júcia, obrigado pelo complemento. Imagina, obrigado por ter me lembrado de falar sobre isso. Gratidão. Então, vamos pedir para Deus para nos curar da surdez que nos impede. Não é? Então, vamos pedir a Deus para que Ele nos dê a surdez necessária, não é? Então, Senhor, que o Senhor nos dê a surdez necessária para tapar tudo aquilo que não é de Ti, para não dar ouvido para as pessoas negativas, para não dar ouvido para as coisas negativas, para aquilo que as pessoas falam que não vem de Ti. Mas que nossos ouvidos sejam abertos, Senhor, à Tua palavra, aquilo que o Senhor tem de maravilhoso para nós. E que nós possamos acreditar firmemente que o Teu sangue redentor é suficiente, uma gota, para curar todas as nossas mazelas, todas as desgraças. E que nós estejamos nessa graça, que nós possamos calar essa voz perigosa de fora, mas também calar essa voz perigosa de dentro, que talvez esteja aqui dentro, remoendo, falando que nós não somos capazes. Então que nós possamos hoje profetizar na nossa vida. Eu sou capaz, eu sou forte, eu sou vigoroso, eu sou feliz, eu sou vitoriosa, eu sou vitorioso, eu sou filho amado de Deus, eu sou filha amada de Deus. E que nós possamos, com essa voz poderosa, combater qualquer voz negativa que possa vir. Que nós possamos, Senhor, dar ouvidos à Tua palavra e tirar tudo aquilo que não é de Ti. Que nós possamos, não é, realmente agir e ser profetas na vida dos outros. Também profetizar e propagar coisas boas e não coisas negativas. Que a nossa oração seja essa hoje, Senhor. Eu vou profetizar na vida de pelo menos 5 pessoas. Vamos lá fazer esse exercício, gente? Que você seja profeta de bênçãos e de graça na vida de cada pessoa. E eu já vou começar aqui. Eu profetizo na sua vida hoje, na vida de vocês que estão aqui e na vida das pessoas que vão assistir essa live depois. Gente, e manda esse aviãozinho para várias pessoas, porque você pode ser profeta através de mim, tá bem? Então vamos lá? Eu profetizo na sua vida uma enxurrada de bênçãos, uma chuva de bênçãos. Aquela dívida que você não está conseguindo pagar vai ser paga em nome de Jesus. Eu profetizo que você será profeta de bênçãos a partir de hoje. Eu profetizo que você ficará surdo a tudo aquilo que é negativo, que toda negatividade na sua vida cairá por terra em nome de Jesus. Eu profetizo bênçãos e bênçãos abundantes na sua vida. Eu profetizo que a sua boca só falará palavras benditas a partir de agora. Eu profetizo que a sua vida será uma vida de bênçãos e de graças. Eu profetizo que o seu ministério será revelado para que você também possa ser propagador da palavra de Deus. Eu profetizo que essa semana será uma semana inimaginável, sobrenatural na sua vida. E que a partir dessa semana será um divisor de águas. E você receberá ao menos um sinal de Deus, de que você está no caminho certo. Eu profetizo que Deus te dará um sinal essa semana do que Ele quer na sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Recebe, 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 recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
recebe e que, olha ali a Júcia, eu profetizo em sua vida, bênção de tudo que é bom. Deus é contigo. Amém. Recebo, recebo, recebo. Gente, nós temos que ser profetas na vida de outras pessoas e na nossa. E na nossa. Então, o que é, como que um cristão espera? Ele espera contra toda a esperança. Aquilo que fala, meu Deus, mas isso não tem jeito. Pois é aí que Deus vai agir. É aí, por quê? Porque o Deus é o Deus do impossível, não é? Deus é o Deus do impossível, ele vai agir, gente. O natural nós fazemos, o sobrenatural é só Deus. É só Deus. Então que você seja esse profeta. E eu aqui Deus está reconectando. Para você passar uma mensagem para 5 pessoas, na sua família, seus amigos, não sei, profetiza pessoalmente, profetiza mandando mensagem, manda uma profecia, porque essa pessoa está precisando ouvir, ok? Profetiza, vamos lá ser profetas de Deus, vamos calar essa voz, né? A voz externa e a voz interna que fala que não vai dar certo e vamos crer no Deus do impossível. Gente, uma semana abençoada, cheia de luz, cheia de graças na sua vida e seja você o profeta da sua vida. Beijos, beijo, 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 obrigado pela presença.